Começando agora, aqui na Rádio Canal Livre, o programa Juntando os Cacos. Um por todos e todos por um. Opa! E aí, galerinha? Tudo bem? Tudo legal com todo mundo? Estamos iniciando mais uma edição do programa Juntando os Cacos, aqui pela Rádio Canal Livre, Grupo SLX de Comunicação, Rádio e TV Gramado, Rio Grande do Sul. Hoje, dia 11 de outubro do ano de 2012. Salve, salve, muita energia positiva. Eu olho para fora e eu vejo a minha árvore balançando para lá, para cá, mas eu acho que o tempo tá daquele jeito. A previsão do tempo, segundo os entendidos, é que até amanhã o tempo vai ficar com essa instabilidade. Hora chove, hora não chove, e nós vamos aguentando, né? Porque contra a natureza não tem pra bola. Vamos só assumindo o que ela manda, certinho? Quero dizer que está aqui no estúdio o meu colega cabeludo Lucas Rodrigo. E aí, guri, tudo bem? Que mesa hoje, né? Boa, é uma mesa de madeira. Que material é esse aí mesmo? É uma mesa redonda, né? Está aqui também, linda e maravilhosa, cheirosa, não sei porquê, perfumada, a loira. Tudo bem, loira? E aí? Tudo bem, Matias? Tudo tranquilo. E é claro, como nós já havíamos anunciado ontem nas redes sociais, eu falei hoje de manhã ao vivo, na Manhã Livre aqui da rádio, que nós teríamos uma participação muito mais do que especial do humorista, o Paulinho Micharia. Já está sentado do lado da loira ali, numa beca, E hoje, tudo bem. E hoje ele trouxe o segurança junto. E aí, Paulo? Como é que estás você? Tudo tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. É uma alegria grande estar participando com vocês aqui. Exatamente. E quero lembrar para vocês, gente, que nós estamos gravando, filmando, e depois nós vamos colocar o áudio na nossa programação, e também depois eu vou fazer uma edição de um vídeo bem legal, nós vamos colocar no site da nossa empresa aí para vocês darem mais risada ainda, porque hoje a gente vai fazer umas perguntinhas bem legal aqui. Você costuma carregar sempre segurança junto, Paulinho? Na verdade é ele que me carrega, né? Está aqui também o Paulinho Júnior junto, veio trazer o papai, né? Porque hoje em dia a segurança, né, tem que ser grande. Gente, prazer muito grande estar com vocês. Quero lembrar que nós estamos iniciando mais uma edição do programa Juntando os Cacos aqui pela Rádio Canal Livre, e eu esqueci de novo de ver que, afinal de contas, que dia de quem é hoje? Enquanto isso, Paulinho Micharia, me conta, faz tempo que tu é Paulinho Micharia ou veio de vez em quando só? Faz tempo. Onde? Eu nasci na cidade de Taquari, fiquei até os 4 anos, aí depois a gente moraram eu, né, porque eu com 4 anos, eu digo que eu saí de Taquari com 4 anos a gente não sai de lugar nenhum, saíram eu de lá, né, o pai e a mãe, aí moramos em Santo Antônio da Patrulha, moramos em Taquara, por fim, a gente foi morar em Parobé, fiquei até os 18 anos, e dos 18 eu tinha um padre que não gostava muito de mim. Ué? Não gostava de mim, ele casou eu. Não, se ele gostasse de mim, ele me chamava pro cantinho e ia dizer, ô guri, pensa bem antes e tal, né? Não, ele assim de primeira já casou, então eu concluí que ele não me queria muito bem, aquele padre. E aí, quando casei, vim pra Gramado aí tentar a vida, tentar a sorte, já fazem aí quase 25 anos. E quando que tu descobriu, assim, todo esse... Genialidade. Ah, imagina, que é isso. Genialidade nenhuma. Genial foi Charlie Chaplin. Genial foi Charlie Chaplin. Eu sempre quis fazer humor, na verdade, né? Desde criança. Eu digo isso sempre quando me perguntam. Eu tinha pouca idade, poucos anos de vida, sei lá, 6, 7 anos, eu não tenho como lembrar isso. E aí o pessoal me levou num circo. E eu não sabia até então que existia uma pessoa que fazia os outros rirem, eu não sabia disso, não tinha essa informação. Aí quando eu vi um palhaço atuando, fazendo as pessoas tudo rir, as crianças da minha idade, os adolescentes que eram mais velhos que eu na época, os adultos, idosos, enfim, todo mundo rindo, daquelas coisas inocentes, aquela graça sem apelação, aquela coisa assim, família, sabe, uma coisa ingênua e engraçada. Quando eu vi aquilo acontecendo, eu tive ali Despertei, eu acho que essa é a palavra. Despertei, meu Deus, eu acho que eu quero fazer isso. Se Deus me conceder esse direito, eu quero fazer isso, fazer as pessoas rirem. Não pensava, logicamente, em ter isso como um ganha-pão, como profissão. Eu queria simplesmente fazer isso. Porque eu achava que devia ser muito bacana o sentimento que aquele palhaço sentia ao ver os outros felizes. E dali pra cá fui tentando isso aí desde criança. A gente fazia
circos de plástico, fazia teatros no colégio, sempre com humor, né? Comédia. Eu sempre queria fazer comédia. Paulinho, hoje em dia a gente sabe que a maioria dos humoristas, eles têm uma relação muito grande com as sogras. Você não é diferente, né? Não, já, a sogra eu acho que até eu quero dizer pro Matias que eu fico muito feliz de estar aqui conversando com ele, um homem que já fundaram até bairros em homenagem a ele, né? Mas já me botaram mais velho em pessoa. Até achei que ele fosse mais velho, mas Surpreendeu, então. tá conservado. Mas respondendo a tua pergunta, eu acho, Matias, que no planeta inteiro, em qualquer língua que se fale, isso eu suponho, ninguém nunca me disse, não tenho essa informação, mas eu creio que em todas as línguas faladas do planeta Terra, as pessoas brincam com o personagem de sogra. Por exemplo, eu tenho três não é personagens, três assuntos, digamos assim, que não pode faltar nos meus shows, que é a sogra, o vovô e vovó e o bêbado. E a loira, Paulinho? Não, loira nunca acontece. Eu sou defensor das loiras. Então tá, ainda bem isso aí. Porque, Vou te convidar mais vezes pra vir aqui. Não, com certeza, com certeza. Só porque esse pessoal me detona aí, viu? É mesmo? É, pessoal? é verdade. Não, mas não te preocupa não, porque isso é inveja. Eles queriam ter um cabelo assim que nem o seu, não Claro, tem. com certeza. É verdade. Mas veja bem, ó, sogra, vovô e vovó e bêbado, todo mundo tem essas três referências. Por exemplo, vovô e vovó, todo mundo ou teve ou tem. Um bêbado perto de casa ou na família, todo mundo tem. E sogra, todo mundo tem ou teve ou terá, ninguém escapa. Hoje em dia até já é mais comum até os casamentos no mesmo sexo e tal. Mesmo assim tem sogra. Pode ser dois rapazes ou duas moças, não importa, terão sogras. Felizmente ou infelizmente? Tu quer dizer da sogra? É. Não, felizmente. Felizmente eu acho maravilhoso. E o pessoal que me acompanha há mais tempo sabe que as sogras vão nos shows, elas levam o genro, elas que compram o ingresso na maioria das vezes, entendi. e elas fazem a maior farra. Porque normalmente as piadas que eu uso de sogra, os causos que eu uso, não são assim agressivos, como tem aquelas piadas agressivas. Sim. Que sogra tem que enterrar de cabeça pra baixo. Isso eu nunca contei. Que tem que ter 2 dentes, um paduão, uma brigarrafa. Isso é coisa que eu nunca usei assim. Mas tem conhecimento. Nunca falou também, né? Só agora. Eu faço coisas mais sutis. Eu explico pro pessoal do show, que o pessoal fala, o Paulinho Micharia conta piada de sogra. Isso não é bem verdade. Eles o Paulinho Micharia fala mal das sogras. Isso não é verdade. Porque eu nunca generalizei. Eu nunca digo assim, gente, as sogras são isso, as sogras fazem. Não, eu digo, a minha sogra é diferente. Eu dou nome aos bois, a gente falar do que é da gente não é pecado, né? Claro. Então, assim, como tu comentou aqui agora há pouco. Mas tu te dá bem com a tua sogra. Mas eu já ouvi alguma comparação de Vossa Senhoria dizendo que sogra e trator tem alguma coisa. Não, isso sim, sogra é que nem trator. Pra serviço é bom, mas pra passear não dá. E aí eu falo no show o seguinte, aí eu vou dar a diferença. Eu estava te dizendo a respeito de loura, que você brincou. Eu nunca contei uma piada de loura, porque tu sempre corre o risco de agredir quando tu generaliza. Então, se alguém me contar uma piada de loura que eu achei que ficou legal, que ela é uma piada que tem conteúdo, eu falo que foi a minha irmã, mas não precisa dizer a cor do cabelo dela. A minha irmã fez tal coisa. Eu ponho tudo pessoas da família. Entendi. Que daí não ofende, não agride. Claro. Né? Se eu vou contar uma piada de vovô e vovó, é o meu avô e minha avó. De mãe, é a minha mãe. Irmão, o primo, enfim, é os meus familiares. E aí eu falo, Matias, eu te chamo de cabeludo mesmo? Nós também chamamos, pode chamar cabeludo, gadeia, qualquer Então, coisa que cabelo. Eu tenho feito essa explanação que estou fazendo para vocês, que eu falo no show, e aí eu explico para as pessoas, gente, quando eu conto causos da minha sogra. É diferente. Eu não conto piadas de sogra. E daí eu explico. Se eu fosse contar uma piada de sogra, por exemplo, isso eu falo no show, né? Eu diria aqui assim, por exemplo, bom, gente, eu encontrei com um amigo meu esses dias e ele falou assim, Micharia, sogra
A gente tem que dar uma surra dia sim, dia não. Dia sim, dia não, tu tem que demolir laço. E aí eu disse a ele, mas para aí, tem sogras que são gente boa. E ele falou, sim, é dessas que eu tô falando. As outras não é. E aí eu complemento dizendo, isto seria uma piada de sogra se eu contasse. Mas eu não conto. Não contou. Paulinho, tô vendo o Paulinho, a Evelyn, eu tô aqui, o Matias e o João Mentira. O João Mentira tomou uma cachaçinha. João Mentira é uma fera. Ele tava no boteco uma vez, a mulher passou na porta e gritou pra ele: João Mentira, tu já foi beber? Eu sim, vai dizer que tu já nasceu velho. Mas o que é interessante colocar, até agora tu falou do João Mentira, o Lucas, é que no começo da carreira o pai fazia muitos personagens, né? Ele tinha uma quantidade grande de personagens. Então, com o passar dos anos, né? Agora ele faz show no teatro, ele faz o show, é só ele, né? E ele vai contando os causos dos outros personagens, né? Ele não se veste. Mas no começo, a vestimenta, né, do João Mentira era a que hoje se tornou do Paulinho Mixaria, né? Isso é interessante colocar. Exatamente, Júnior. Foi uma coincidência feliz pra mim. Muito feliz. Porque eu tinha vários personagens, cada um caracterizado, com a roupa, com a maquiagem, enfim. E eu fazia shows aqui em Gramado durante 9 anos, fiz shows aqui em restaurantes, hotéis, dentro de ônibus. Não tem como aprender humor na teoria, só na prática. E eu fazia aqueles personagens em determinados momentos. E eu gravava os meus CDs para vender nos shows. Só nos shows aqui nos restaurantes, né? E uma vez eu fui lançar o 4º CD, que é a Fotocópia da Maleza. E para botar uma foto na capa, eu peguei a foto da caracterização do João Mentira que eu fazia, do bêbado. Botei aquela foto mesmo, deixa essa aí mesmo, para não precisar estar tirando outra foto. Porque o humorista tem que ser engraçado, ele não tem que ser bonito. E aí a maioria dos humoristas se perde aí, eles querem. Mas você se considera um cara bonito? Pergunta a minha mãe pra ver, ela que me conversou. Eu sou que nem arte moderna, pouca gente entende a minha beleza. E daí botei tirei a foto de uma casinha que tinha ali em Canela, em frente do Castelinho. Pedi pro Dario, o fotógrafo, tirar a foto lá pra mim e montei a minha foto na frente, com o personagem do João Mentira, aquela caracterização. E por sorte, graças a Deus, no meu 4º CD, aquele CD estourou no Brasil todo, um CD de produção independente, continua vendendo até hoje, nunca parei de mandar fabricar, já passou de 140 mil cópias vendidas, apesar de toda a pirataria que tem no Brasil inteiro. É um CD que é um recorde de vendas, assim, pra época agora. Vendeu demais mesmo. Cada vez que mando fabricar, me surpreendo novamente. Eu sempre penso, vai acabar, agora não vou fazer mais. Nunca parei de fabricar. Eu faço os novos, os mais recentes, e tem que mandar fabricar aqueles de novo. E aí o que aconteceu, Loura, Evelyn? O que aconteceu foi o seguinte, aquele CD ficou conhecido no Brasil todo. Eu tive que adotar aquela caracterização do João Mentira para o Paulinho Mixaria. E aí entra o que eu disse, a sorte que Deus me deu. Porque enquanto a maioria dos humoristas, ou dos artistas em geral, precisam se arrumar para entrar no palco, eu me desarrumo. E é muito mais fácil se desarrumar do que arrumar. Tem que estar passando camisa, passando calça de tergal, ajeitando gravata. Eu não. Eu vou ali, a minha camisa, se não estiver bem amassada, eu amasso um bocadinho ela. A bombacha velha toda arremendada. Troca os remendos. Os remendos eu troco de vez em quando, mas eu boto a mesma cor, o pessoal acha que é igual. É uniforme, né? É uniforme. Então vê a facilidade que eu tive até nisso, graças a Deus. Quando o pessoal se preocupa, chega no teatro, vejo colegas meus que eu vou assistir, a preocupação, essa camisa tá amassada. Eu chego ali, para aí, a minha não tá bem amassada, deixa que eu amasso. Então eu tive essa sorte, que aquele CD estourou e eu adotei, o destino adotou aquela indumentária, aquela vestimenta, como a personificação do Paulinho Mixaria. Maravilhoso. Ô Paulinho, a gente sempre, não é a gente, eu sei por isso, eu sou lá quase da tua região, eu sou da região central ali de Santa Cruz, Sobradinho, aquela região ali. Acho que tu é de Sobradinho, tu falou primeiro Santa Cruz, né? Porque eles falam sempre da maior. Sobradinho. Na verdade, eu sou registrado em Arroio do Tigre. Arroio do Tigre, mas Arroio do Tigre. E o meio tinha ali. cartório em Sobradinho? Não. Você tá afim de me derrubar? Tinha lá no Sobradinho? Não, tinha. Gente, devia ter. Isso aí é coisa que eu não sei dizer. Exatamente. Já falei aqui sobre pra gurizada como é que funciona. Até ontem eu contei que eu roubei muita galinha, Paulinho, pra cuidar do tabaco. Precisa que você mantenha ele em 360 graus direto no forno para ele pegar a qualidade, né? E eu sou do interior e maior orgulho
E aí já falei que eu roubei muita melancia, roubei muita galinha e milho verde para comer ali, ó, naquele Brasil. Ele assava as galinhas nos fornos de fumo. Mas olha, a melhor coisa com ele. Galinha nicotinada. Imagina uma turma de gurizada passar a noite inteira sem fazer uma arte. Tem que fazer, né? Tem que fazer, hábito saudável, maravilha, isso é maravilhoso. E sabe o que eu fazia também, Paulinho? E o resto do pessoal? Eu apanhava muito do meu pai. Porque tem a cesta do meio-dia que o agricultor tira, né? Sim. E aí, como nós não tínhamos sono, nós brincávamos de chorar, para ver quem chorava mais perfeito. Mas olha as conversas. Aí o velho não conseguia dormir, achava que nós estávamos no pau brigando e o couro comia todo mundo. Barbaridade. Então, o que tu quer dizer com isso? Que nós gostávamos de apanhar, né? Sim, fazia a mesma brincadeira depois. Todo dia não mudava, né? Vamos brincar de novo. Eu duvido que tivesse alguém que chorasse melhor do que vocês, porque vocês já estavam chorando antes de apanhar. Já estava. Sim, mas é lógico. E aí que é o que mais apanha, vocês perceberam? É verdade. Quanto mais chora, mais apanha. Mas nós pegamos uma técnica depois, que o pai gostava de chicotear a gente com o rebenque dos boi, né? Que de couro. Nossa Senhora. Então é comprido, ele batia, a gente se juntava nas pernas e ele acabava se surrando, por isso daí que ele ficava mais bravo. Não quero ouvir mais nenhum pio. Mas aí, o Paulinho, voltando, dizem que santo de casa não faz milagre. A tua região, você veio e voltou, você conseguiu todo esse parâmetro que você mantém hoje aqui na região, porque você vai a Caxias do Sul, é sucesso sempre de bilheterias. Você foi a Canela várias vezes, sucesso de bilheteria. Ou isso diferencia de região para região, de estado para estado? Ou a cultura? Não, graças a Deus. Eu acho que o santo de casa, nesse sentido da expressão aí que tu colocaste, faz milagre, sim. Eu acho que esse ditado, santo de casa não faz milagre, é muito negativo. Eu acho que o santo de casa faz milagre, sim, depende da fé. Porque eu vou na minha cidade que eu nasci, Taquari, é sempre lotado. Já fiz inclusive 2 shows abertos, que eu não costumo fazer, em praça aberta. Fiz 2 vezes lá, com a cidade inteira assistindo. Inclusive agora, 4 de julho passado, eu fui porque é uma curiosidade. Taquari, a cidade que eu nasci, se emancipou em 4 de julho. Aí os americanos ficaram com ciúme do tamanho do mundo, aí fizeram o feriado deles dia 4 de julho para comemorar. Para ver, Itaquari tem 2 pessoas famosas lá de Itaquari. É o Alexandre Garcia e o Paulinho Micharia, né? E um famoso que não sei se vale a pena lembrar, que é o Costa e Silva, né? Eu acho que não, né? O que ele fez não vale muito a pena lembrar. Então, concluindo, eu vou a Taquari, graças a Deus, digo isso sem vaidade nenhuma, digo isso em agradecimento. Sempre a turma em peso, o pessoal comparece, seja evento fechado ou seja aberto. Gramado, que é outra cidade que eu sou mais gramadense do que quem nasceu aqui. Porque eu escolhi ser gramadense e eles não tiveram opção, né? Obrigado. Não é? Por exemplo, o meu filho Júnior é gramadense, mas não teve opção, ele nasceu aqui, né? Então eu amo Gramado. Todas as vezes que a gente faz o trabalho aqui também, o pessoal lota. A gente vai a Parobé, que é uma cidade que eu me identifico demais, porque dos 4 aos 18 anos eu morei lá. O pessoal lota o clube quando a gente vai. Canela, que é uma cidade que eu tenho paixão, também me identifico muito. Já morei em Canela. Como o Matias falou, a gente vai, super lota sempre. Então, assim, seja no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Goiás, Rondônia, Brasília, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, no Paraguai. Aonde a gente vai, graças a Deus, a gente tem lotado. Então eu só posso agradecer a Deus e dizer que assim, a gente tem que ser otimista e dizer que o santo de casa faz milagre, sim, tem que ter fé. Paulinho, sempre tem alguma coisa que marca a carreira profissional de quem quer que seja, independente do profissional, do futebol, disso ou daquilo, sempre tem uma anedota, sempre tem uma coisa boa, uma coisa ruim, uma coisa de épocas que tu passou dificuldade, e tu pensa assim, ó, isso vai acabar. Com você foi igual? Ah, sim, muitas vezes. Teve momentos assim que você... Teve muitos. Mas o Charlie Chaplin, que eu citei antes, que é o gênio... Você tem uma inspiração muito grande. Eu tenho paixão no trabalho dele, na obra e na vida dele. O Chaplin sempre dizia, diante das dificuldades, ele dizia, um dia a gente vai rir de tudo isso. Isso é genial, isso é maravilhoso, porque, por exemplo, às vezes a pessoa está se queixando da vida. Vamos supor hoje que dia do mês é? Dia 11. 11 de amanhã é nosso dia.
Nossa Senhora Aparecida e as crianças. Somos eternas crianças. Eternas crianças. Aí a pessoa às vezes está assim, Evelyn, se queixando da vida, mal-humorada, assim, falando, horror, as coisas não deu certo. Eu digo para ele, já te lembra do dia 11 de outubro do ano passado, o que é que tu estava fazendo? A pessoa nunca lembra. Digo, tá vendo, no ano que vem tu não vai me ter lembrado do que está acontecendo hoje. Deixa passar. Não é mesmo? Ótima dica. Eu passei muitas dificuldades, se for falar disso aqui, nós chora aqui a tarde toda, mas eu acho que a dificuldade faz parte, eu acho que tu tem que batalhar. Eu acho que a dificuldade, ela se torna assim, uma disciplina da tua vida, ela né? te fortalece, tu tem que saber tirar proveito e aprender com ela. Eu costumo dizer nos meus shows que a gente tem que agradecer a Deus pelas dificuldades, porque é nas dificuldades que a gente aprende. Não tem como tu aprender quando as coisas dão tudo certo. A gente aprende a dar valor, né? Exatamente, tu aprende com a dificuldade, a te fortalecer, a caminhar para o caminho certo, porque são as pedras pequenas que derrubam a gente. Não são as grandes tu vê de longe. Exatamente. Então eu agradeço as dificuldades que passei todas, porque todas me ensinaram, todas me fortaleceram. E a gente passou dificuldade, passou praticamente fome em Gramado. Passei muita dificuldade a vida toda, até chegar a conseguir vencer. E não que hoje em dia não tenha alguma dificuldade, só que a gente está mais forte, então as dificuldades se tornam pequenas. Dificuldades que eu digo assim na carreira, tu encontra muita gente querendo te derrubar, no momento que tu fez sucesso em qualquer ramo de atividade, tu começa a incomodar alguém. Seja um político que se elege, seja um artista que dá certo, seja uma bailarina que é contratada por uma grande companhia, seja um artista circense que vai para o Circo de Soleil, sei lá. Qualquer pessoa, seja um radialista, a tua rádio começar a estourar cada vez mais, crescer, tu vai incomodar muita gente, simplesmente por tu estar fazendo a coisa certa, estar fazendo sucesso. Vocês comunicadores, quanto mais vocês se destacarem, mais dificuldades vão enfrentar, porque vocês vão estar incomodando gente que não conseguiu chegar lá. Então sempre terá dificuldade, tem que estar sempre atento, com muita fé, força de vontade, ética, e seguir no caminho certo. Eu sempre digo, a gente tem que escolher o caminho da ética, porque lá tem pouco movimento. Ô Paulinho, na tua família, irmãos, o único normal é você. Sim, os outros são todos doidos, os outros tudo trabalham, né? Tu sabe que eu comecei a trabalhar de carteira assinada com 13 anos de idade, em fábrica de calçado, fábrica de sapato. Com 13 anos de idade eu comecei a trabalhar, mas não que eu gostasse. Eu era obrigado. Qual a piada que mais, assim, ó, o teu trabalho, que mais, assim, você diz assim, ó, esse tem que estar no meu show? Não, isso não tem nada. É como te disse, assuntos só. Por causa que eu tenho um problema comigo, Matias, que eu não escuto meus CDs, não assisto DVDs. Não? Não. Eu sou muito crítico, eu sou chato para humor. Pensa num cara chato para humor. Atualmente aqui, por perto, na região sul, só tem um artista que me tira de casa para rir. Um só, que é o Teteco, do Circo Teatro Teleco. Ele é de uma graça, de um carisma. Eu tenho paixão no trabalho dele, talvez até pelo sonho que eu tinha desde criança de ser o palhaço do circo, aquele palhaço que eu assisti. E eu já vi outros palhaços também, não desmerecendo ninguém, todos têm seu mérito, seu brilho. Mas o Teteco, ele é de um carisma, assim, ele pode contar a mesma piada 1000 vezes que eu vou rir às 1000, pelo jeito dele. Então eu sou muito chato, muito crítico para humor. Programas de humor de televisão eu não vejo fundamento, porque eles ensaiam, não tem como se ensaiar humor. Então, respondendo a tua pergunta, Matias, são assuntos que tem. Porque daí depois que eu gravei a piada, eu não escuto os meus CDs. Depois que eu gravo, eu procuro tirar fora do repertório, botando coisas novas. E mesmo assim, antes de gravar, eu vou modificando o repertório. Vou modificando, de repente eu enjoei de determinada piada, eu não conto mais ela. Porque eu tenho que estar me divertindo ao fazer aquilo, senão fica falso. Eu vejo muitos humoristas, decorador de texto, que eles não estão mais gostando de fazer aquilo. É o mesmo que o Faustão apresentando o programa dele, ele já não gosta mais de fazer aquilo. Aí a gente vê que ele não gosta. Sim. E não gosta de ver ele também. Não é mesmo? Com certeza. Então eu tenho isso, eu vou mudando, só que tem assuntos que não dá. Por exemplo, nesse show que eu estou fazendo agora, atualmente, não tem o João Mentira. E o pessoal sempre me fala, e o João Mentira? Agora foi tu que brincou, né, com o João Mentira. Ele não tem, mas eu tô dando uma folguita pra ele, daqui a pouco ele volta com força total. Tá tomando uma cachaça, né? E são assuntos, sogra, vovô e vovó, esse povo não pode faltar nunca, né? Tem que estar sempre junto comigo. Mas tem piadas que o pessoal pede, tanto é que eu até penso em futuramente fazer um show. Eu não gosto de repetir as piadas, como disse, estou me repetindo no dizer aqui, né? Repetir as piadas que eu já gravei, que eu já contei muito. Mas tem piadas que o pessoal pede muito.
Tem alguns que eu nem lembro mais e eles me pedem. E então eu penso em futuramente fazer um show assim com as melhores as piadas. antigas, eu não posso dizer melhor porque eu não acho nenhuma boa. Mas aquelas que o pessoal pede mais, sabe? O pessoal mais pede. A da máquina fotográfica, aquela história toda, sai dele, volta pra ele. Peraí, aquela do tudo dá azar. Conta uma pra nós aí. Conta esperando aqui. Mas eu tenho que, sabe, tem que lembrar, eu não consigo lembrar da maioria delas, eu não lembro. Você acabou de falar da máquina o quê? Da máquina de fotografia. Isso eu não me lembro bem direito. Inclusive essa piada, ela fará parte, ela será encenada no filme que a gente vai começar a fazer, né? Esta piada aí. Só que eu não lembro nem como é que eu conto. Porque assim, eu quando gravo, especialmente os CDs que são ao vivo, a piada nunca sai do mesmo jeito 2 vezes. Não. Aí as crianças às vezes vêm me pedir para contar determinada piada, eu procuro não contar, porque eu vou decepcionar elas. Porque elas decoram exatamente como eu falei naquele show. E eu não consigo repetir igual depois. Até porque eu não me lembro mais. Sim. Cada frase eu digo a mesma coisa com palavras diferentes. Isso que acontece. O Milionários é Rico, a dupla conhecidíssima no Brasil, meus amigos, graças a Deus, meus amigos particulares, toda vez que eu vou ao show deles, e já fui a vários, eu tenho que contar a mesma piada para eles. Que é aquela do vovô e da vovó. Conta pra nós então. Eu vou tentar contar, não sei se não sair bem certo. O que o vovô e a vovó, velhinha, né? Meu avô e minha avó. O velhinho estava meio mal, devido a meio adoentado no hospital, muito malzinho, e a velhinha do lado dele ali, porque não basta ser um casal, tem que ser amigos os dois, não é? E de repente o velhinho suspirou, a velhinha segurou a mão do velho e o velho desabafou para ela. Velha! Minha guria antiga! Que a minha avó foi parteira da Dercy, né? A minha avó foi babada da Hebe. Foi babada. O que é que foi, meu amor? Tu te lembra? Quando eu te conheci, a primeira vez que fui na tua casa para conhecer teus pais, cheguei de a cavalo para fazer um grau. Bateu uma cachorrada no cavalo. Porque não adianta, por mais importante que seja a visita, quem recebe primeiro sempre é os cachorros. O cavalo se assustou da guaipecada, o cavalo veiaqueou, pinoteou, corcoviou. Eu me despedi do lombo, sem querer nem avisar. Enredei a espora na bombacha. Virei 2 piruetas, 3 saltos mortais e um duplo twist carpado. Quando eu chegava ao solo, trupiquei num cupim, cabeceei a véia tua mãe, começou ali nossa peleia, caí com as paletas em riba de uma raiz de cinamão, quebrei 4 costelas na chegada. Que chegada triunfal. E tu estavas ali do meu lado, minha velha, do meu lado. Velho, tu te lembra quando nós casamos? Fomos pra noite de núpcias. Me deu dor de dente. Cadê concentração? Eu me esforçava e não conseguia. E tu estava ali do meu lado, minha velha. Amanheci com a cachumba recolhida. E tu ali do meu lado, velho, sempre do meu lado. Velho, tu te lembra quando meu tetravô morreu? Morreu novo, com 99 anos. Eu sempre soube que aquele menino não ia se criar. E ele me deixou umas terras de herança. O INCRA me tomou. Deu tudo pro sem terra. Eu fiquei desaldido da vida, comecei a beber cachaça, me deu cirrose hepática, ataque pelético, dor da tripa, não. E tu tava ali do meu lado, minha velha, sempre do meu lado. Velho, tu te lembra quando nós fomos carpir na roça? Só nós os dois, de sol a sol, capinemos, samemos, aguemos, colhemos, enchemos o paiol de grãos. E eu taquei fogo no rabo de um gato que tá roubando linguiça na cozinha. O gatinho incendiado entrou pra dentro do paiol. O gato se salvou, mas queimou tudo a nossa safra. E tu tava ali do meu lado, minha velha, sempre do meu lado. E agora que eu tô aqui no hospital, já me sinto quase morto. Já tô nos pés da égua.
esperando o grande coice fatal. Tu estás aqui do meu lado, minha velha, estás aqui do meu lado. Velho, tu quer saber de uma coisa? A vovó falou: o que, meu amor? Eu acho que tu me dá azar. Muito bom. Essa aí é da antiga, lá do CD Fedocop da Valesa, mas o Zé Rico, toda vez, tem que contar a mesma história pra eles. Muito bom. Paulinho, Maravilhoso. o Ítalo e o Mauro estão pedindo pra te mandar um salve aí pra eles, lá em Canela. Quem? O Ita? Ítalo e o Mauro. Ítalo e Mauro. Salve, salve, meus irmãos. Grande abraço, muita luz, muita energia boa pra vocês aí, queridos. Beleza. Essa piada eu confesso pra vocês que eu cheguei a me afogar aqui, gente. Porque manter a pose, né? Não deu pra segurar. Não, imagina. Loira, você perguntou Fala, no início para o Paulinho se ele não tinha no repertório dele piadas de loira. Eu duvido que ele não tenha. Não. Eu também acho. Não tem. Não tem. De loura, português, de homossexual, essas coisas assim, nunca tive, não tenho, sabe? É porque Ele chegou a dar uma olhadinha pro meu cabelo agora. é o seguinte, eu não sei se é... Eu não sei explicar bem o porquê, mas eu tenho muito medo de agredir, sabe? É tão fácil agredir as pessoas, tão fácil, especialmente no humor, sabe? Aconteceu algum problema já que tu Nunca, mas eu tenho medo tem que essa aconteça. ética? Não, é o mesmo que a piada de palavrão, sabe? O palco te permite isso, mas eu não falo, sabe? Tem coisas que é dita na televisão aberta e eu não digo no palco. Sabe, o palco pra mim é como se fosse uma igreja, não mal comparando, que ninguém se ofenda com isso, mas eu acho que o palco pra mim é tão sagrado, é dali que vem o meu pão do dia a dia, dali que eu tiro sustento pra minha família, enfim, tudo que eu tenho eu ganhei da arte, ganhei nos palcos. Então eu acho o palco, pra mim ele é sagrado, e as pessoas que vão me assistir merecem o melhor de mim que eu possa oferecer. Então se uma pessoa for... Claro que eu não sou dinheiro pra todo mundo gostar, pode ter pessoas que vai e não gosta. Agora se for lá, se eu contar uma piada de loira, uma moça sair ofendida, agredida com aquela piada, eu acho que já não valeu a pena eu ter ido lá fazer o show, sabe? Você sabe português que, e fica qualquer assunto. Isso retrata o bom profissional que você é, Paulo. Eu tenho essa concepção também. Eu cuido muito do que eu falo e eu repenso depois tudo que eu falei. E aí chega aquela conclusão. Eu sinto uma vergonha própria. Poxa, por que eu fiz isso? Será que não teria sido melhor se eu não tivesse falado? Exato, a gente tendo todo esse cuidado, né, Matias? Ainda assim a gente resbala, como o meu personagem fala, né? Exato. Imagina se a gente não tivesse cuidado, né? Porque vai fazer 20 anos o ano que vem que eu estou na estrada, que eu sobrevivo e vivo do humor. 20 anos que eu faço do humor meu ofício. Porque eu considero o meu início de carreira quando eu comecei a ganhar, ainda que pouco, mas a ganhar para fazer isso. Então quando eu passei a fazer só humor, né? Então eu vou fazer 20 anos de carreira, imagina, é muita estrada, já tenho que ter aprendido um pouco, né? Embora a gente não saiba, nunca vai saber muito, sempre está querendo aprender mais. Mas eu já vi surgir tantos artistas durante esses 20 anos, o chamado voo de galinha. Porque a galinha não voa muito longe. Porque eles se perdem, como eu disse antes, repito, nas pedras pequenas é que eles tropicam. É o toco pequeno que arranca a unha. Então eles se perdem nisso, não têm esse cuidado, não pensam a carreira a médio e longo prazo. E eu sei que tudo passa, eu passarei, como diz o poeta, eles passarão, eu passarei. E tudo vai passar, mas a gente tem que tentar estender esse trabalho, porque é um trabalho do bem, é um trabalho para fazer o bem, alegrar as pessoas. Então eu procuro assim prolongar o mais que eu possa esta carreira para não me perder em detalhes, sabe? Então eu tomo muito cuidado. Palavrão de forma nenhuma, piadas que possam agredir, nada contra quem conta piada de loura, de todos os assuntos. Tudo bem. É que eu criei o meu estilo desta forma, de tentar não agredir. E é tão fácil agredir. Eu sei porque nós, gaúchos, quando a gente vê um paulista, um povo lá de cima, contando piada de gaúcho, a gente fica meio mordido, não fica? Então, nós não somos loiras, mas bateu o sentimento que elas têm. Mas ela tem, ela pode ficar magoada e não demonstrar. Ou alguma amiga dela, uma amiga nossa. Enfim, o sentimento está lá dentro. A gente nunca sabe quando está agredindo. É o mesmo que antes o pessoal, antigamente, claro que hoje é crime, o pessoal fazia piadas de negros. Eu achava ridículo, sabe? De um mau gosto total, de gays, por exemplo. A bichinha, não sei o quê. Eu acho isso aí de uma chinelagem, sabe? Eu acho que dá para fazer o humor sem ter que apelar e sem agredir. E eu sempre digo que na vida, qualquer coisa
é mais fácil sujar do que limpar. Exato. Pode ser um prato, uma xícara, um copo, uma peça de roupa, a casa, tudo é mais fácil sujar. Limpar dá mais trabalho. Então os preguiçosos fazem um humor sujo. Preguiça de limpar. Se eles tivessem um pouquinho mais de capacidade, não, e aí, sei lá, se é uma crítica talvez pesada em dizer isso, mas se eles não tivessem preguiça, eles podiam limpar o repertório. Ia fazer o povo feliz do mesmo jeito. Exatamente. Ou mais. Os meus dois colegas, por favor, vocês podem interagir mais aí, porque eu quero dizer que vocês depois vão ouvir uma voz estranha aí no vídeo, não é fantasma, sou eu mesmo, porque hoje eu estou gravando o áudio, gravando o vídeo, controlando os microfones e falando. Então é isso mesmo que a gente faz. Nós somos... que nem a Shakira, né? Não vamos... Nós conversa. Falta beleza. Esse lado eu não sabia. Falar em conversa, você coloca essa palavra com uma propriedade tão gostosa, ela soa tão bem no ouvinte, pro ouvido nosso de quem está te assistindo, ora por um DVD, ora num show ao vivo. Essa marca é tua mesmo ou foi lapidando para... É. Não, isso é minha, criação minha. Criação minha de improviso. E faz nas conversas, então? Eu tava fazendo, quer dizer, a frase, a expressão, as conversas. Eu tava fazendo um show na cidade de Sapiranga. Foi quando eu tava estreando um show, não me lembro mais o ano. E a estreia foi lá. Eu sempre gostei demais da cidade de Sapiranga, até fazem 6 anos que por causa da política não me deixaram mais fazer show lá. E agora eu vou voltar. A partir do ano que vem de novo, graças a Deus, vou poder voltar. Mas lá eu estava fazendo um show lá de estreia do show nervoso, e faltou luz no teatro. Isso inclusive a gente estava filmando para guardar, eu tenho guardado em casa a fita. A gente estava gravando para ver, para parar as arestas do show, né? Era a estreia do show, primeira vez que eu fazia. E faltou luz, quando eu iniciei o show, faltou luz. O pessoal correu para lá, correu para cá, descobriram que era geral na cidade. Aí eu usei aquilo como graça. Ó, gente, é Geraldo, não sei, o Geraldo que estragou aí e tal. É escuro, 600, são 594, com 100 cadeiras, é 694 pessoas no teatro. Tudo escuro. Eram 3 noites que eu ia fazer, esta era a primeira. Eu disse, olha, não posso deixar vocês saírem do teatro, e eu falando em total escuridão. Sem microfone, nada, só voz, porque não tinha luz, né? Não posso deixar vocês ir embora porque tem escadas, vão se machucar, tem criança, ninguém vai sair daqui no escuro. Devolver o dinheiro eu não posso, porque eu não vou contar dinheiro no escuro também, como é que eu vou fazer isso? Então vamos seguir o show. Aquele pessoal só respirava e sorria. Maravilhoso, fiz o show. Quando eu estava para encerrar o show, no finzinho, voltou a luz. A gente tem isso gravado. Foi maravilhoso. E daí, durante este show, eu vou te responder a tua pergunta, Matias. Eu contando algumas piadinhas, daquelas piadinhas de tolerância zero ali, sabe? Aí surgiu do nada, assim, eu sempre digo, não é a gente que faz, são os anjos que trazem as coisas boas pra gente, eles que nos inspiram. E eu, no meio de uma expressão daquelas, eu disse, olha as conversas. E o pessoal riu. Tá, daí depois, numa outra história parecida, eu digo, mas olha as conversas. O pessoal riu de novo, daí pronto, já passou a fazer parte do show. Foi um caco, juntei o caco e o caco se integrou no repertório. E eu hoje, onde vou, o pessoal olha pra mim, já vem com olha as conversas e vai rachar uma lenha. Essas expressões, se o pessoal pega, as crianças pegam muito. É maravilhoso. Sabe que essa conversa minha avó diz muito justamente por ter ouvido alguns CDs, né? Oh, que joia. Eu tava contando pro Paulinho que isso há 6, 7 anos atrás, nesse CD do Fetocópia da Maleza. Eu e o Mariano, a gente era um zero à esquerda em educação artística, só que a professora mandou fazer um teatro. E a gente fez basicamente em cima do João Mentira e saiu 2 teatros em questão de 10 minutos, só de tanto que a gente era. Isso que eu falei até quando vocês chegaram, que se o Mariano tivesse aqui, um abraço pra ele. Eu acho que a gente chorava junto, porque a gente escutava, assim, a gente contava a aula inteira, era o assunto. Fico feliz, fico contente e até me chamou a atenção tu dizer que era um zero à esquerda em educação artística. eu ia questionar ele. Não, na verdade eu não ia questionar. Eu ia dar uma ênfase. Você era mesmo o quê? Um zero à esquerda. Em que matéria? Educação artística. Pra desenho, né? Porque basicamente era desenho. Se fosse botar você imagina poesia, agora esse rapaz, então,
Quanto zero à esquerda seria em matemática, química? Posso conversar? Era só educação artística. Não. Pra desenho, pra desenho. Você Defende tem, cabeludo. o cabeludo tem uma fotografia de pessoa inteligente. Então não se preocupa, tá? Porque... Essa fotografia ele é? Quando eu digo educação artística, eu tô me direcionando a desenho. Eu nunca fui um bom desenhista. Não, e me chamou a atenção, antes de tu dizer, eu já intuí que fosse desenhos aí, me chamou a atenção. Isso é passivo de pesquisa, porque eu também era a mesma coisa que tu. Eu só sei desenhar João Palito e às vezes nem uma perninha fica mais... Fica torto, o que eu desenho é arriscado ainda. Se for pra desenhar a pólvora, eu já não sei. Por que isso? Eu pra fazer desenho é uma desgraça. Eu rodava em educação artística. O Júnior também, a mesma coisa. A única matéria que eu tirei uma nota vermelha num boletim foi educação artística. Pois é, e a gente tem facilidade de comunicação. Exatamente. Eu saía pra rua fazer desenho livre, era pra desenhar o que tu enxergasse, eu fechava os olhos. Eu tinha vergonha. Não tô vendo nada, não vou desenhar nada. Eu tinha 10, 11 anos de idade, eu ia escrever música, poesias. Era arte. Em vez das professoras, então, pô, ele gosta de fazer isso, tem jeito, vamos incentivar nisso. Exatamente. Né? Não, queria forçar a fazer desenho. Fazer não sei o quê. Então eu questiono isso aí, eu dar uma discussão muito longa. Eu acho que o método de ensino está todo errado, todo ultrapassado. Tem que rever os conceitos e reformular isso. Sabe, tem coisas que não tem mais cabimento. Noções de trânsito, eu acho que tinha que ser ensinado desde o primeiro ano escolar. Noções de trânsito, direção defensiva. Não pegar os cavalos velhos aí, tem 18 anos, no outro dia quer saber tudo. Você falou em noções de trânsito. Você sabe quando eu fui fazer a minha primeira carteira, me botaram um medo que eu não queria mais. Porque disseram que tinha que desenhar a pessoa lá. Tem. Mas é só para desenhar, para ver se vai deixar no ar e tal, né? E eu, meu Deus, eu não sei desenhar. O que eu vou fazer? E aí, quando eu cheguei, eu perguntei pro instrutor, dá para desenhar João Palito? Foi a cômica da turma. Mas o que tu tá... Não, porque se tiver que desenhar uma pessoa, eu sou muito ruim para desenhar, eu vou rodar. Sério. Mas me chamou a atenção isso aí. E a gente tem facilidade de comunicação. Alguns com mais timidez, outros menos, mas tem facilidade de comunicação. Então, a nossa arte teria que ser explorada em outros meios, ou na música, na poesia, ou na oratória, enfim, né? De outras formas, né? Balé, a pessoa Mas por outro lado, é ali que tu descobre também do que tu mais gosta, o que tu te identifica, né? É verdade. Por outro lado... Tem os dois lados, né? E como tu falou agora, vou fazer até me defender do zero à esquerda, eu ganhei uns concursos de poesia da escola umas 3 ou 4 vezes. E mesmo assim, em educação artística eu era. E você ficou em primeiro lugar. 4 vezes. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar, até tinha algumas que era pra sair no jornal, que era em função do aniversário da escola, né? Ô, cabeludo, não sabia. Mas você não forçava os outros coleguinhas a desistir tudo? Não, teve uma que eu disse assim, eu vou fazer isso aqui, tu guarda que o ano que vem eu quero usar. Ou senão, olha, eu te trago uma penca de banana. E aí... Bolo de chocolate. Na verdade, teve uma que disse assim, eu vou fazer porque eu sou obrigada e guarda que o ano que vem eu vou usar a mesma. E no outro dia... mas não disseram que era um concurso. Eu entreguei e daí disseram agora o concurso, vencedor do concurso. Aí me chamaram, daí eu fiquei olhando, dizendo, ué? Daí a pessoa, agora não vai poder usar o ano que vem, vai ter que fazer outro. Não, o meu caso, eu quando tinha 15 para 16 anos de idade, eu editei o primeiro livro meu, eu tenho 4 livros editados. 3 de poesias gaúchas e um de poemas, sonetos e piadas. E eu tinha 15 para 16 anos, então, quer dizer, eu não sabia desenhar, mas eu ia escrevendo, fui juntando aquela tarecama lá, juntei os cacos e dei o primeiro livro meu. Quer dizer, mas desenhar não adiantou, eles querem me forçar. Juntando os cacos vai estar no teu próximo programa. Paulinho, eu... Antes de pedir para você contar uma outra piada, eu quero uma opinião tua. Hoje, os grandes meios de comunicação, eu vou falar aqui, pronto, a Globo, por exemplo, a gente vê que é uma agressão muito grande em cima de um humor muito falsificado, muito enlatado. E está surgindo uma turma nova que eu acho que às vezes é muito pelo rostinho bonito na frente da tela e que vão para um stand-up ou alguma coisa assim que tu é forçado a pegar e olhar um desenho na TV e não querer olhar esse humor. Você acha que isso é uma decadência ou que os humoristas eles são regionalizados e estão mais sem oportunidades da grande mídia?
Rapaz, eu vou dizer uma coisa para você, Paulinho. Se eu fosse um grande diretor de TV de uma grande emissora, o senhor estaria sendo um dos meus melhores profissionais do meio humorístico. Fico lisonjeado com a... E não só eu falo, porque eu converso com muitas pessoas. E eu até hoje eu não vi alguém comentar que o Paulinho tem um humor que não agrada e muito pelo contrário. Tem show do Paulinho em tal lugar, vamos dar um jeito, vamos isso. Eu já vi gente se desesperar porque numa fábrica não conseguiu trocar o turno para poder ir olhar o teu show. Então é uma coisa assim que isso é valor, é coisa boa. Obrigado, fico muito feliz com as suas palavras, mas sei lá, eu repetindo, eu sou muito chato para humor. Eu sou muito chato. A Globo já perdeu a referência há muito tempo, porque a Globo teve com o maior humorista nosso, brasileiro de todos os tempos, na geladeira, pagando ele para não trabalhar, Chico Anísio. Exatamente. Ainda ontem à noite eu estava assistindo no YouTube aí, e recomendo a quem está nos escutando que, em vez de ver uma novela, vá para o YouTube ali que vocês vão ver muita coisa boa. Estava vendo o tempo que começavam os programas de televisão, com aquela imagem fixa da censura federal. Esse programa foi liberado para passar nesse horário de acordo com a censura. E vendo ali shows, pedaços de shows ou apresentações do Chico Anísio no Fantástico da época. O tempo que o Fantástico era um programa sério. Era um programa bom. Então a Globo ficou com o Chico Anísio, sei lá quantos anos, acho que uns 10 anos, sei lá, não tenho essa informação, mas muitos anos, com o Chico Anísio pagando ele parado para ele não trabalhar. Não sei porquê, por causa de picuinhas de alguns diretores lá que queriam se aparecer, etc. Então a Globo perdeu toda a referência. Tu vai ver Zorra Total. O que faz rir? Gente, o que faz rir é o inusitado. Se uma pessoa cruza ali na calçada, tropeça e cai, pode ser a tua mãe, tu vai rir. Mas vai rir por quê? Ela pode ter se machucado, mas é engraçado porque tu não espera que ela vá tropeçar. Não espera. É o inusitado que te faz rir. Aqueles programas da Globo, começa, tu já sabe o fim, é sempre a mesma lenga-lenga. Exatamente. Entendeu? Agora eu vou ficar no show o tempo todo dando o desfecho das minhas piadas, dizendo, as conversas, não posso. Eu tenho que dizer de vez em quando. A diferença do remédio e do veneno tá só na dose. Tem que surpreender, né? E o momento que a Globo começou a buscar com os Caceta e Planeta, que Deus os tenha, que seria um favor que a Globo faria para nós se não trouxesse de volta esse programa. Quando eles começaram com aquele humor americano, que o humor americano tu tem que ridicularizar alguém para fazer graça. Exatamente. Quando a Globo se apegou nisso, aí botaram até o nome americano, stand-up. O que é stand-up traduzindo para a língua portuguesa? Não é comédia em pé? Eu nunca fiz comédia deitado. José Vasconcelos, o primeiro da América Latina a fazer um show de humor sozinho. Tanto é que era Eu Show o Espetáculo. Eu Show o Espetáculo. Esse era o nome. Porque naquele tempo era teatro de revista. Era as vedetes que dançavam, um declamava poesia, o Cabelo Peixoto cantava uma música, tinha bailarina, tinha de tudo um pouco, e entre isso os cômicos que faziam humor. Ele foi o primeiro a ter coragem de montar um espetáculo sozinho. Sozinho, que eu digo, ele fazendo humor sozinho. Tinha o conjunto que acompanhava ele. Tocava piano, enfim, ele cantava um pedaço de uma música, outro fazia sátiras. Mas ele fazia o show sozinho. Foi o primeiro, José Vasconcelos. Ele não se caracterizava de personagem, não usava maquiagem, nada. Era ele. Isto era o stand-up. Isto há 60 anos atrás. Agora essa gurizada, para trazer uma novidade, trouxemos o stand-up. Gente, isso aí é mais velho que andar para frente com os olhos abertos. O ridículo... O Chico Anísio, desculpa, mas só para o Chico Anísio sempre fez stand-up. Jô Soares. O Tom já é da geração mais nova. Costinha, Juca Chaves. Esse povo todo sempre fez stand-up. O que é o stand-up? É tu ir com a mesma roupa de casa e entrar no palco e fazer o show. É o que eles caracterizam como stand-up. Isso esse povo sempre fez. E nunca se vangloriou disso. Mas hoje esse stand-up desse está muito complicado. Parece que se não tem piada de bichinha ou de alguma coisa, parece que não é humor, né? É humor americano, Matias, te repito, é que tem que ridicularizar alguém para poder fazer graça. Eles não fazem rir deles mesmos, tem que ser dos outros. Por que eles vão? Eles vão bonitinho. Eles vão de roupinha bonitinha, roupinha nova, eles querem estar gostoso. Eles querem pegar as guriazinhas depois do show, entendeu? É aí que eles se perdem. O humorista tem que ser engraçado e não bonito. João Mentira seria capaz de contar uma piada para os ouvintes? João Mentira, eu vou me lembrar do João Mentira. Faz tanto tempo que eu não faço. Mas é tão bom o João Mentira, é tão bom de ouvir o João Mentira. Não, eu concordo, eu faz tempo que eu
Não me lembro de nada. Eu tô impressionado é que fala o Júnior, hein? Fala aí, filho, enquanto o pai se lembra de alguma coisa, o que é que você quer dizer aí? Não, vamos aproveitar então que a gente tá aqui até pra divulgar, né? Que tá sendo produzido o filme, né? O roteiro, o pai tá terminando de escrever o roteiro. E eu tô aproveitando então todo esse clima aí, tô sendo biógrafo dele, né? Então iniciei a biografia dele, vou escrever o livro, certamente vai ser lançado no ano que vem. E aí é bem legal, assim, essa conversa que a gente tá tendo aqui nós todos, eu tô tendo bastante com ele, assim, dentro de casa, assim, a nuance até que tinha se perdido. Porque, pô, a gente chega em casa, pelo menos conversa, oi, tudo bem e tal. E pro quarto, né? Direto eu vou lá ouvir música, tocar minha guitarra e tal. Então eu tô resgatando isso, né? Então o negócio de conversar com o pai, porque eu acho que ter um exemplo desse em casa é um negócio fora do comum, né? Então eu acho que eu me sinto até na obrigação de estar fazendo, né, esse livro. Então a gente está tendo conversas bem legais. Então certamente no ano que vem vai ser lançada aí a biografia do Paulinho Micharia. Ô, rapaz, hein? Falou pouco, mas falou tudo, né? Falou bastante. E a respeito do filme, faz muito tempo que eu tenho esse sonho de fazer uma comédia, né? Um longa-metragem do interior, coisa da roça, que faz muito tempo que não se faz mais no Brasil, com linguajar assim que as crianças possam ouvir, que as senhoritas possam ouvir, que as senhoras... Não é que as palavrão, o pessoal usa muito palavrão no cinema nacional, né? Muito agressivo. E, por exemplo, eu nunca vi, dos filmes que ganham o nosso festival do cinema aqui, por exemplo, eu nunca vi nenhum deles ser autossustentável. Não tenho essa informação, eu nunca vi um filme ganhar aqui como melhor filme e se pagar nas bilheterias. Se não for com dinheiro do governo,